Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Sou Geraldo Claro, tenho 60 anos e trabalho desde os 16. Quase toda a minha vida trabalhei em áreas da cadeia de abastecimento. Meu último trabalho foi na Heineken, como diretor de Supply Chain. A ideia desse vídeo é dividir a minha experiência com quem está querendo entrar no mundo da logística, nas suas diversas áreas. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre análise e solução de problemas. Nos meus vídeos, eu utilizo barras coloridas no rodapé. Assim, você consegue encontrar assuntos mais facilmente, podendo assistir aos poucos ou rever os assuntos passados. Veja que cada assunto tem a sua cor mostrada na barra inferior. Espero que você aproveite. No final, deixarei meu e-mail caso você queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. E não esqueça de deixar o seu like e seus comentários. Nesse vídeo veremos os objetivos desse vídeo, o ciclo do PDCA, conceitos sobre problemas, atividades de pequenos grupos, brainstorming, matriz de esforço e impacto, diagrama de causa e efeito, 5W e 2H. Então vamos lá. Um dos objetivos desse vídeo é apresentar um caminho que facilite a visualização e o entendimento dos problemas. Também tem como objetivo sistematizar a solução dos problemas buscando efetividade e também apresentar algumas ferramentas que nos auxiliem a desempenhar o nosso papel de facilitador. E qual a importância de se conhecer métodos de análise e solução de problemas? Vamos ver um exemplo. Imaginemos uma viagem de avião de uma cidade A até uma cidade B. O piloto traça sua rota, decola o avião e começa sua viagem. Durante a viagem, alguns ventos podem tirar o avião da sua rota original. O piloto, então, é obrigado a refazer a rota. Outros ventos podem surgir que fazem com que o piloto tenha que corrigir novamente a rota. E outros ventos. Imaginemos que durante o tempo de voo ocorrem diversas situações que tiram o avião da rota. Existe um estudo que diz que, em média, um avião viaja fora da sua rota original durante 90% do seu tempo. Ora, o que o piloto faz para chegar ao seu destino, então, se ele viaja 90% fora da sua rota original? O piloto utiliza equipamentos que fazem com que ele consiga alcançar o seu destino, como transponder, GPS, radar, ILS, que é um equipamento para pouso por instrumento, e seguir a sua carta de navegação o faz manter o seu destino. Na verdade, todos esses equipamentos fornecem para o piloto informação, e é com essas informações que o piloto toma a decisão de desviar o avião, retomar a rota, buscar uma nova rota. Então, é por isso que é importante conhecer métodos para analisar informação e tomar decisão. Essa é a proposta desse vídeo. Vamos conhecer o ciclo do PDCA. Idealizado por Walter Shewhart na década de 30, foi popularizado e amplamente aplicado nos anos 50 por Deming. É uma ferramenta administrativa que visa promover a melhoria contínua dos processos através de uma sequência de 4 etapas. Primeira etapa, P de Plan, de planejar, definir metas e objetivos. Nessa etapa é onde criamos o plano para se atingir determinado objetivo. É quando analisamos os cenários, os objetivos a serem alcançados e os recursos disponíveis. O plano deve conter todos os passos que devem ser seguidos para se alcançar o objetivo efetivamente. A segunda etapa é o D, do, fazer,
executar as tarefas. Essa é a etapa onde se põe a mão na massa para executar o plano criado. Ao criar uma etapa de execução, é imprescindível que o plano seja de conhecimento de todos os envolvidos na execução. Importante também é termos todos os recursos disponíveis antes do início, garantindo que não haja interrupções desnecessárias e atrasos. A quarta etapa é o C do check, checar, verificar os resultados. Nessa etapa é onde verificamos se o que foi executado atingiu o esperado de acordo com o planejado, identificando erros e acertos. Essa etapa deve ser seguida durante todo o processo e não somente no final, a fim de que possamos tomar ações de correção de curso. É conveniente estabelecer indicadores de acompanhamento com limites claros e objetivos. A quarta e última etapa é o A, de act, agir, tomar ações para corrigir os desvios. Essa é a etapa relacionada às ações que tomamos de acordo com o que foi verificado na etapa anterior, do check. Os acertos devem ser incorporados aos métodos e processos para garantir a padronização e a perenidade do processo. Os erros devem ser identificados e corrigidos, reiniciando o ciclo para que o objetivo seja alcançado. Dessa forma, obtemos melhoria contínua. Esse método oferece um controle eficiente das atividades, padronizando as ações e minimizando os erros durante o processo. Isso nos proporciona a melhoria contínua. Agora vamos ver conceitos sobre problemas. Mas o que é um problema? Podemos definir um problema como sendo qualquer situação ou fato que esteja impedindo ou dificultando que se atinja um objetivo pré-estabelecido. Como se faz para resolver um problema? Remover a pedra. Primeiramente, é necessário que a gente defina claramente o que é o problema. Qual o problema? É utilizar a nossa percepção, é o nosso sentir. Depois, precisamos utilizar a razão, o pensar. Para quê? Para encontrar alternativas e buscar a causa do problema. Depois, a atitude é o agir, implementar uma solução. Existe uma metodologia que se pode utilizar para resolver um problema. Começamos no definir, que é analisar a situação atual para identificar e compreender quais são os problemas. Isso envolve coletar dados, relacionar fatos, priorizar os problemas, definir objetivos. Depois vem a fase do identificar, que é analisar o problema para identificar as causas do problema, que é feito com análise de dados, com a identificação de todas as causas possíveis e uma hierarquização dessas causas. Depois, temos que selecionar, ou seja, encontrar a solução potencial, considerando a viabilidade. Então, é nesse momento que a gente elabora possíveis soluções, seleciona a potencial, aquela que mais tem chance de resolver o problema, e planeja uma ação. E por último, é preciso agir, que é implementar a solução. É aqui que a gente coloca em prática, aplica os controles e padroniza a modificação. Usando essa metodologia, nós conseguimos encontrar uma maneira estruturada para identificar e solucionar um problema, evitando perda de tempo, indo direto ao ponto e garantindo a eficácia da solução. Agora vamos falar sobre atividades de pequenos grupos. As APGs, ou atividades de pequenos grupos, é uma ferramenta de desenvolvimento e incentivo ao trabalho em grupo.
Ela desenvolve o sentimento de equipe e de pertencimento, trazendo ótimos resultados com baixos investimentos. As APGs se fundamentam em duas cabeças pensam melhor que uma. A somatória das partes é sempre maior que o todo. O compartilhamento de pontos de vista traz novos pontos de vista e soluções simples, mas eficazes. O autocomprometimento com o resultado. Quando todos se comprometem com a solução de um problema, todos se comprometem com o resultado daquela solução implementada. Para se formar uma APG, nós damos como dicas. Primeiro, o grupo deve ser de 3 a 8 componentes, que seja um grupo bastante heterogêneo. É sempre bom ter pelo menos um elemento de fora do setor. Isso porque pessoas de fora acabam fazendo perguntas que às vezes a gente não faz. Nós passamos diversas vezes em cima da solução do problema e às vezes não a encontramos. E vem uma pessoa de fora e nos ajuda a enxergar. Os elementos não devem ter cargo de liderança, para que ninguém fique constrangido em participar, em dar ideias. Cada elemento participa de uma APG por vez, até para que essa pessoa se dedique à solução de um problema por vez. Convide pessoas que possam contribuir para buscar soluções e implementá-las, estarem juntas na hora de implementar. A formação é feita por convite, ou seja, as pessoas devem ser convidadas a participar, não devem ser obrigadas a participar. Informar a liderança da pessoa quando essa pessoa vem de fora, vem de um outro setor. E procure convidar aqueles craques, aquelas pessoas que a gente sabe que ajudam a solucionar problemas. A liderança da APG ela é informal, né? Normalmente quem lidera são os líderes naturais, ele não tem nenhuma hierarquia, ele não tem nenhum cargo de liderança. De preferência, o que está mais próximo ao problema que se busca solucionar. Que essa pessoa seja o líder dessa APG, porque ele vai ter um maior interesse em que se encontre soluções. Essa pessoa, o líder, tem que ter facilidade para construir consenso, né? Principalmente quando começam a se buscar soluções, existem momentos de discussão. Então é preciso haver uma pessoa que lidere, que consiga construir um consenso. O líder é quem vai agendar reuniões com a liderança formal, aí sim, com o líder, com aquele que é o responsável pelo setor, para que se possa apresentar e validar o projeto, ok? O trabalho deve ser por projeto, ou seja, terminado e implementado o plano, o grupo é desfeito. Depois desfeito, os elementos ficam liberados para participar de outros projetos que forem convidados. As soluções geradas dentro de uma APG devem ser de fácil implementação. Soluções simples e com implementação bem fácil de se fazer. Soluções que sejam definitivas ou duradouras, para evitar aquelas famosas gambiarras. É sempre bom tomar cuidado com os efeitos colaterais. A gente implementa uma solução que de repente causa um problema maior. É necessário que as soluções envolvam um mínimo de custo, né? Buscar soluções que sejam de baixo custo ou, melhor ainda, de custo zero, né? Porque soluções tecnológicas tendem a ser caras, né? E a finalidade da APG não é criar grandes soluções tecnológicas, é resolver problemas simples. Aproveitar materiais ou soluções que já estejam disponíveis ali no setor mesmo. Usar a criatividade para que as soluções sejam simples, mas eficazes. Quando é que a gente forma uma APG? Sempre que alguém detectar um problema para ser solucionado, uma oportunidade de melhoria ou um desafio a ser atingido.
Onde se reúnem as APGs? Não há uma necessidade de um lugar especial, mas é bom ter uma certa tranquilidade para poder trabalhar sem ser interrompido. É preciso ter acesso a informações que ajudem na criação da solução e agendar reuniões periódicas com a liderança formal para apresentar o andamento do projeto. Modelo de reunião de APG. Ao menos uma vez por semana, a APG deve se reunir durante 1 hora. É sempre importante cumprir horário de início e fim. Definir exatamente qual o problema a ser solucionado ou o objetivo a ser atingido. Usar ferramentas de análise e solução de problemas, como veremos a seguir, e definir indicadores para medir a solução, se a solução está dando resultado. Agora vamos falar sobre brainstorming, que é uma importante ferramenta na análise e solução de problemas. O brainstorming, também chamado de tempestade de ideias, ou como alguns preferem, um toró de palpites, é uma dinâmica de grupo que explora a potencialidade da equipe e se destina à geração de ideias e ou sugestões criativas, possibilitando ultrapassar os limites e paradigmas dos membros da equipe, com a finalidade de atingir os objetivos pré-estabelecidos. Normalmente, treinamentos e formação acadêmica privilegia um enfoque rígido de pensamento, o chamado pensamento cartesiano. O brainstorming, ao contrário, ele deixa fluir os pensamentos, sem julgamentos, com liberdade para pensar. O brainstorming estimula o pensamento fora da caixa, ou seja, utilizando a criatividade. Existem alguns fatores-chave para um bom brainstorming. Primeiro, fluência. Um brainstorming deve gerar uma grande quantidade de ideias, independente da qualidade ou valor. É na quantidade que nós vamos identificar as melhores ideias. É preciso haver flexibilidade. As ideias de diferentes categorias, mostrar um nível de abrangência atingido pela equipe. Quanto mais categorias tem de ideias, mais a equipe está atingindo o sucesso do brainstorming. Depois vem a originalidade. Ideias totalmente novas, verdadeira inovação na solução proposta, quer dizer, sair do lugar comum mesmo, buscar em diferentes soluções, às vezes soluções onde a gente nem imagina que existem. O outro fator é a percepção. É preciso romper com os limites da visão crítica. É preciso liberar a equipe para ir além do óbvio, buscar soluções aonde a gente nem imagina que tenha. E por último, a impulsividade. A equipe deve se sentir livre para pensar e agir, sem receio de punição ou cara feia. As pessoas precisam tentar sem medo de errar, dar as ideias sem medo de ser julgadas ou de ter punições. Com esses fatores-chave, nós vamos obter uma grande quantidade de ideias e certamente nessas ideias vamos encontrar as melhores soluções. Na reunião, os melhores resultados são obtidos quando nenhum julgamento é feito durante a manifestação de cada componente da equipe. Ninguém pode se sentir julgado, ficar com preocupação em dar ideias. As ideias devem ser imaginativas, evitando-se aquelas que alguém já citou ou aquilo que já foi tentado. Então, as ideias têm que ser novas, imaginativas. Ninguém pode ter tratamento especial, tenha que cargo tiver, pois isso contribui para a inibição das pessoas. Normalmente, quando tem uma pessoa com cargo de liderança fazendo parte do grupo, às vezes a gente tem a tendência, quem está liderando tem a tendência de falar, legal, puxa vida, e aí todo mundo fica pensando assim, não, deixa ele falar porque aí o que ele falar a gente concorda. Então ninguém pode ter nenhum tratamento especial. As ideias, à medida que elas vão surgindo, vai escrevendo num quadro. Isso facilita depois para recolher todas as ideias e também facilita para que as pessoas possam fazer novas associações.
dúvida e eleja a ideia a ser implementada então, ok? Esse é o passo a passo da reunião de brainstorming. Agora vamos ver a matriz de esforço e impacto. Matriz de esforço e impacto é uma ferramenta muito eficaz para dar prioridade às atividades quando temos muitas opções e precisamos escolher por onde começar. Depois de realizado o brainstorming, você deve alocar nessa matriz as atividades encontradas, a fim de dar prioridade a cada uma delas. Essa matriz é composta de 4 quadrantes resultantes de 2 eixos. No eixo vertical, esse eixo refere-se ao impacto que a atividade causa na solução do problema. Consideram-se nesse eixo os fatores como o aumento da eficiência, incremento de vendas, satisfação de clientes, geração de lucro, etc. No eixo horizontal, refere-se ao esforço para se efetivar a atividade. Aqui leva-se em conta os fatores como o tempo gasto com a atividade, a quantidade de pessoas envolvidas, os recursos financeiros necessários. No quadrante 1, teremos as atividades de baixo esforço e alto impacto. Alocar aqui as atividades que são fáceis de se realizar, mas que trazem um impacto positivo para a solução do problema. Nesse quadrante, as ações realizadas trazem bons resultados e por isso devem ser consideradas como prioridade. Sempre que possível, execute as atividades que estiverem alocadas nesse quadrante. No quadrante 2, vamos alocar as atividades de alto esforço e alto impacto. Aloque aqui as atividades que geram bons resultados para a solução do problema, mas que sua realização envolve grandes esforços, tempo ou custo elevados. Nesse quadrante, as ações precisam ser cuidadosamente avaliadas para se decidir se devem ou não ser implementadas. Pode ser viável deixar essas atividades como ações futuras. No quadrante 3, vamos alocar as atividades de baixo esforço e baixo impacto. Alocar aqui as atividades que geram pouco esforço para implementar, mas têm pouco impacto para o resultado também. Nesse quadrante, as ações precisam ser cuidadosamente avaliadas para se decidir se são realmente necessárias. Pode ser viável implementar essas atividades se os resultados forem interessantes. No quadrante 4, temos atividades de alto esforço e baixo impacto. Alocar aqui as atividades que geram muito esforço para implementar, mas têm pouco impacto para o resultado. Nesse quadrante, as ações precisam ser cuidadosamente avaliadas para se decidir se vale mesmo a pena implementar. Pode ser viável implementar essas atividades se os resultados forem absolutamente necessários. Uma vez as atividades estando todas já nos seus devidos quadrantes, podemos
segundo ponto é material. São as causas relacionadas às matérias-primas utilizadas no trabalho. As causas poderão surgir se houver uma não conformidade técnica ou devido à qualidade necessária para a realização do trabalho. No seguinte, mão de obra. São as causas relacionadas às atitudes ou dificuldades por parte do trabalhador, tais como falta de qualificação, procedimento não adequado, descuido com os métodos, correria, agir de modo imprudente ou inseguro, ou outras relacionadas ao ser humano. O quarto ponto é meio ambiente. São as causas relacionadas ao local de trabalho, tais como temperatura desfavorável, layout inadequado, dimensionamento de equipamentos inadequados, poluição, falta de espaço e etc. Em seguida vem método. São as causas relacionadas aos procedimentos e às melhores práticas que são usadas para a execução do trabalho. Alguns problemas podem originar-se na metodologia inadequada ou na aplicação incorreta da mesma. O outro M, medidas. São as causas relacionadas aos instrumentos de medição, calibração dos mesmos, avaliações incorretas das medições, ausência ou negligência de medições e se estão na frequência indicada. Não é sempre que todas essas causas estejam relacionadas ao problema em questão. É preciso avaliar quais deles estão presentes ou que são importantes para a análise. Como construir o diagrama? Defina qual o real problema a ser tratado, usando os conceitos que já vimos anteriormente. Em seguida, realize um brainstorming para levantar as possíveis causas que possam estar gerando o problema. Para isso, procure responder a seguinte pergunta: por que isto está acontecendo? Desenhe uma seta horizontal apontando para a direita. Em seguida, escreva o problema no interior do retângulo localizado na ponta da seta. Este é o efeito que temos que eliminar. Divida as causas identificadas no brainstorming em cada uma das categorias encontradas: no método, no material, na máquina, no meio ambiente, medida ou mão de obra. Defina depois as subcausas, ou seja, os fatores que levaram aquela causa a acontecer. Então, dentro de método, por exemplo, o que está levando aquela causa referente ao método que está acontecendo? Por que ela está acontecendo? Em seguida, avalie se todos os efeitos foram considerados e se não escapou nenhum detalhe. Anote todas as causas e subcausas que forem identificadas e que precisam ser tratadas. Agora, já temos as causas e subcausas que devemos atuar para solucionar o problema. Vamos para o nosso último assunto, 5W2H. O uso da planilha 5W2H ocorreu no Japão, sendo que foi utilizada pelos profissionais da indústria automobilística por ocasião dos estudos de qualidade total. É um modo estruturado para se fazer um plano de ação. É uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada para se atingir um objetivo, representado pelo o que de forma organizada e planejada, definindo como serão realizadas as ações, por quê, por quem, quando, onde e quanto vai custar para a empresa. O que significa 5W2H? Os Ws e Hs se devem à origem inglesa da expressão. O primeiro W, what, ou o que, é o objetivo que você deseja alcançar. É o problema a ser solucionado, são as melhorias na produção, aumento de vendas e assim por diante. O segundo W é why, ou por quê, os motivos que justificam o que será feito.
né? Por que vou fazer essa determinada atividade? É para resolver um problema? É para melhorar algo? É para aumentar as vendas? É preciso definir por que fazer as coisas. Em seguida vem o primeiro H de how. Como? Como deve ser feito para se atingir o objetivo? É o passo a passo da atividade, os procedimentos que devem ser executados e deve ser detalhado o máximo possível para que todo mundo entenda como fazer. Em seguida vem where, onde, em que local será feita cada tarefa. Detalhar o lugar onde será executada a ação. Em qual departamento? Evite colocar na empresa, mesmo sendo micro ou pequena, existem lugares específicos para cada ação. Em seguida, when, ou quando, em que momento será feita cada tarefa. Especificar o prazo para concluir cada tarefa. Acompanhar se os prazos estão sendo cumpridos. Então, para acompanhar é preciso especificar. Vamos imaginar aqui que queremos implementar uma nova alternativa de venda. Em épocas de pandemia, na nova realidade que vamos enfrentar, muitas empresas de alimentação tiveram que implementar uma entrega por delivery. Então, o que vai fazer, né? Qual era o que deveria ser feito? Implementar a entrega por delivery. Em seguida, nós vamos ver por quê. Bom, porque nós queremos oferecer praticidade para os clientes e criar uma nova forma de receita para a nossa empresa. Em seguida, where, onde? Bom, nós vamos implementar isso nas filiais 1, 2 e 3, por exemplo. Quando? A partir de 20 de julho de 2020. Quem vai fazer? Os gerentes das filiais 1, 2 e 3, respectivamente. Cada gerente cuida da sua filial. Como que nós vamos fazer para implementar uma nova alternativa de venda? Contratando aplicativos especializados em delivery. E quanto vai custar?
2.800 por filial. É uma estimativa, o que nos daria um total do projeto de R$ 8.400. Com isso, a gente consegue fazer um plano de ação, né, com data, com responsável, com valor, né, sabendo por que fazer. E aí, com esse plano de ação, fica mais tranquilo de chamar cada um dos gerentes numa reunião e explicar o que cada um deve fazer. Ok? Muito bem. Assim, chegamos ao final desse vídeo. Revise os conceitos. Faça exercícios de fixação. Lembre-se, você sempre pode voltar e rever cada um desses conceitos. Muito obrigado. Deixe seu like e, se tiver alguma dúvida, envie o e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Vai ser um prazer responder para você. Te aguardo no futuro em novos treinamentos. Um grande abraço, até lá!